Agora, sábado de treinamento, nós estamos aqui para compartilhar informações e conhecimentos. Então, com essa equipe maravilhosa aqui, estão com câmera aberta aí, né? Todos que eu estou vendo, sejam muito bem-vindos. É uma honra para mim muito grande estar aqui nessa sala de treinadores, nesse sábado, compartilhando conhecimento, informação e tudo que eu vou compartilhar nessa manhã. Eu aprendi com grandes líderes, aprendi desenvolvendo habilidades em relação de liderança, eu aprendi em relação a compartilhar conhecimento. E é uma honra muito grande, uma alegria muito gigantesca estar aqui com vocês, juntos, porque um dia eu já estive sentado aí aprendendo muita coisa e hoje estou aqui, né, compartilhando conhecimento, e eu fico muito feliz, muito grata a Deus por essa oportunidade. E a gente vai falar um tema muito importante, não só para o nosso negócio, mas para a nossa vida, que é sobre a persistência. E a base de tudo que eu vou estar falando aqui está num livro muito importante na área de desenvolvimento pessoal e de negócio, que é do Napoleão Hill, que é quem pensa enriquece. É um livro que mudou completamente a minha maneira de como organizar e como aprender a enriquecer e saber em relação a como construir riqueza através da nossa mente, através das nossas atitudes, através dos nossos objetivos, através da persistência. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, desanimado, eu não sei se você chegou feliz, se você aqui está pensando em desistir, se você... Não sei como você chegou, mas eu tenho certeza, se você está aqui, você está na hora certa, no momento certo, para adquirir e compartilharmos juntos informações que tenho certeza que vai fazer total sentido para você, assim como fez para mim. Eu vou compartilhar algumas telas com vocês, prepara aí o coração, prepara o papel e caneta. Tem muita coisa boa que eu tenho certeza que você vai absorver, coisas que vai fazer total diferença aqui na sua vida. Deixa eu só... Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, Antônio, seu Joaquim, Daniel. Isso, a gente vai falar sobre persistência. E a base de tudo que eu vou falar sobre persistência não é algo que está na minha cabeça, não. Foi um livro que mudou completamente, que me fez entender, né, sobre a questão da persistência. Na verdade, são princípios, são mais de 10 princípios dentro desse livro. Anota o nome desse livro. Você precisa ler, pelo menos tirar 10 minutos para ler esse livro. Uma página, gente, uma página por dia. Nem que você demore um ano para ler esse livro. Vale muito a pena. Que é do Napoleão Hill, que é um dos grandes escritores na área de negócio, na área de desenvolvimento pessoal. E o nome desse livro é Quem Pensa Enriquece. E eu vou pegar um tópico, um princípio só, e a gente vai estar falando aqui. Esse livro a gente poderia estar falando o dia todo, o mês todo, o ano todo, né? Porque tem muitas coisas boas, muitos princípios de sucesso, muitos princípios de riqueza. E por que, Jennifer, tu gosta muito desse livro? Porque ele é um estudo onde o Napoleão faz uma pesquisa com mais de 500 pessoas de sucesso, né? E o que essas pessoas, essas 500 pessoas de sucesso, né? Por que elas eram muito bem-sucedidas? Então, por aí tá. E por que elas, em relação, tinham... o que elas tinham em comum para poder ter sucesso? Então, ele pegou as pessoas mais bem-sucedidas da América e daí ele fez uma pesquisa. E essa pesquisa aí não durou um ano, 2 anos, 3 anos, foram anos, se eu não me engano, 20 anos aí de pesquisa para poder escrever esse livro. Então, tem princípios fundamentais incríveis que dá muito para a gente aplicar no nosso dia a dia. E aí ele coloca aqui, olha, todos esses aqui a gente não vai falar sobre o desejo é tudo, ele fala um pouco do desejo, que tudo começa com um objetivo claro,
o desejo intenso de alcançar, ele fala sobre a fé, acreditar profundamente em si mesmo e no resultado, né, que fortalece a mente e as ações, autossugestão, que é repetir metas, afirmações programadas para o nosso subconsciente para agir a favor do nosso objetivo. Ele fala sobre a importância do conhecimento especializado, é, ele fala que buscar o aprendizado contínuo é, e as habilidades são extremamente importantes, mas na prática, é aquilo que a gente está fazendo nesse exato momento, nesse sábado, pegando conhecimento, você que assiste todas as semanas as apresentações, isso nada mais que buscar conhecimento especializado, esse conhecimento contínuo e colocar em prática. Então, é muito bacana esse livro. Imaginação, muito bacana, que é transformar as ideias em planos concretos. Isso aqui são os tópicos, os princípios, tá? E o planejamento organizado, que é criar estratégia, agir com consistência, decisões. Eu só me lembro do Leomar, quando esse tópico de decisões, que é tudo a ver, que são pessoas de sucesso, elas decidem rápido e mudam de ideia com cautela. Então, fala também sobre agora a persistência, tá? Que a gente vai estar falando aqui, que é muito interessante, que é a capacidade de continuar mesmo diante de obstáculos, é um dos pilares desse livro, é maravilhoso em relação a como ele define essa questão da persistência. Ele fala sobre o poder da mente coletiva, o quanto a gente está agrupado, cercado de pessoas em relação que tem o mesmo propósito, a mesma visão, é muito importante para fortalecer, né, a crença, os nossos negócios. Então, o que nós estamos fazendo nessa manhã, né? Estamos aqui, né, em coletivo, ou seja, isso, cercar de pessoas que contribuem para o nosso crescimento é muito importante para a gente ter sucesso. E o último tópico, um dos últimos princípios que esse livro fala, que é o controle do subconsciente e das emoções. Maravilhoso também. Então, eu convido a todos vocês a terem acesso a esse livro, né? Eu tenho ele em PDF, vou colocar lá no grupo de vocês para vocês lerem. Leiam pelo celular mesmo, uma página por dia, coloque uma meta em relação para aprender, porque eu tenho certeza que esse conhecimento vai fazer muita diferença. São mais de 30 milhões, gente, de exemplares vendidos, né? A gente está falando muito bem, porque esse livro pode virar muitas chaves e você entender o porquê as coisas não estão dando tão certo, onde é que eu estou falhando, se é no planejamento, se é na fé, se é no desejo, se é na imaginação, se é na persistência, e é muito importante em relação a você ter acesso. Um dos princípios em relação é buscar conhecimento e acesso a informações, e isso faz uma total diferença na sua vida. Ok, Antônio? Ok, gente? Então escreva aí. Próxima meta é ler esse livro aí. Quem pensa enriquece. Eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na vida de vocês. E para estimular ainda mais, eu trouxe aqui um resumo de poucos minutos aqui. Não vou colocar todo, 5 minutos o vídeo do resumo do livro que a gente vai estar falando aqui para vocês. E esse livro, para vocês entenderem a importância e como é tão didático e tão atual, foi escrito aí em muitos anos atrás, mas é muito atual. E eu vou colocar um resumo, tá? Uma parte do resumo, depois eu vou colocar esse vídeo para vocês aí, o resumo, mas vocês vão ter enquanto a gente vai estar falando sobre esse tópico. O livro Quem Pensa Enriquece foi elaborado após Napoleon Hill passar mais de 20 anos pesquisando e estudando sobre os hábitos e filosofias de 500 das pessoas mais bem-sucedidas da América naquele período. Essa missão foi dada a ele por Andrew Carnegie, seu mentor e um famoso empresário da época. Dentre as pessoas que Hill estudou estão nomes muito conhecidos, como John Rockefeller e Theodore Roosevelt, por exemplo. A fórmula de criação da riqueza, contida em Quem Pensa Enriquece, começa com uma ideia simples. Seus pensamentos são objetos reais, e com paixão e propósito, seus pensamentos podem evoluir
até que você atinja a riqueza. Se você se interessa por conteúdos como esse, eu peço que deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se seu objetivo é ficar rico, não deseje que seus sonhos se tornem realidade. O desejo é o ponto de partida de toda conquista, mas para realizá-lo, você deve se comprometer a executar um plano para atingir o seu objetivo. Para criar riqueza a partir do desejo, siga esse plano de 6 etapas. 1. Tire uma foto mental da quantidade de dinheiro que você quer. Você deve definir um número específico. 2. Defina o preço que está disposto a pagar para chegar lá. 3. Defina um prazo, uma data para atingir seus objetivos. 4. Coloque no papel ou em uma planilha a estratégia para chegar ao objetivo e comece a agir agora. 5. Escreva uma breve missão. O porquê você quer atingir esse objetivo. 6. 2 vezes por dia, leia sua missão em voz alta. Desenvolva a fé em sua capacidade de ter sucesso, dizendo a si mesmo que você vai conseguir. Com as ferramentas certas, você pode moldar sua mente para o sucesso ou para o fracasso. Lembre-se sempre de ler sua missão diariamente para preparar sua mente para o sucesso. Esse processo, chamado de autossugestão, é algo que irá criar seu sucesso mental. Funciona porque sua mente vai acreditar em quase tudo que você diz a si mesmo repetidamente. Pensamentos perigosos também podem criar raízes no seu campo mental. Dúvida, medo e emoções negativas podem arruinar o seu sucesso, então mantenha esse tipo de pensamento longe de você. Conhecimento em si não gera riqueza, mas através da organização e planejamento, o conhecimento pode ter um poder incrível. Aproveite esse poder para criar riqueza. O chamado conhecimento formal não é necessariamente o que fará você enriquecer. Muitas pessoas ricas não têm muita educação formal. Porém, elas só atingiram o sucesso por meio da especialização, organização e networking, adquirindo o poder de uma mente bem educada. Especialização é o conhecimento organizado aplicado a um propósito específico. A imaginação é necessária para combinar o conhecimento especializado em ideias, para dar forma ao seu desejo. A sua imaginação ela é um músculo. Você deve trabalhá-lo, desenvolvê-lo e criar um plano escrito para converter sonhos em riqueza concreta. Revise constantemente o seu plano. Repetição funciona. O planejamento organizado é o que fará com que você crie o plano para transformar o desejo em ação. E para desenvolver o seu sucesso, você precisa dos parceiros certos. Não pule esse estágio. Siga os seguintes passos. Cerque-se de aliados que se ajudam entre si, como num grupo de mastermind. Melhore o seu plano com discussões em grupo. Você pode ter pontos de vista e melhorias que não conseguiria pensar sozinho. Estabeleça harmonia entre os membros do grupo. Não desista se você falhar inicialmente, e sim adote uma nova estratégia. Persista sempre, até atingir o objetivo. A procrastinação é uma das principais causas de fracasso, e é sua inimiga. Líderes de sucesso tomam decisões rápidas e eficientes. Ser decisivo lhe dá o domínio da procrastinação. Você deve ser persistente e permanecer comprometido com seus objetivos e sua declaração de missão. Todo mundo, num momento ou outro, acaba tendo dúvidas, descrença e passa por momentos de tristeza, mas você pode se libertar disso através da persistência. Quando um grupo trabalha em conjunto, a energia de seus pensamentos, ideias e planos individuais combinados torna-se uma poderosa força motriz. Um mastermind multiplica o seu poder cerebral, já que você terá várias mentes focadas em ajudar no seu crescimento e em atingir seus objetivos, da mesma forma que você também irá ajudar as pessoas de seu grupo na conquista de seus desejos. O desejo carnal cria uma força única, que pode ser canalizada para os negócios e para a sua criatividade. Se corretamente aplicado, é um poderoso estimulante para o sucesso, riqueza e criatividade. Você precisa de paixão para ter sucesso. O seu subconsciente é um elo de conexão que opera fora de seus pensamentos controlados. No entanto,
Você pode moldar e tocar no seu subconsciente. Use a autossugestão e o planejamento para influenciar positivamente sua mente subconsciente. Evite pensamentos negativos. Cultive fé, desejo, amor, energia, esperança e romance. E evite ciúme, medo, ganância, vingança, raiva e ódio. O seu cérebro é uma espécie de estação de transmissão e recepção de pensamento única, como uma estação de rádio que transmite e recebe sinais. Aprenda a ouvir as forças intangíveis em sua vida e use a fé para estimular sua mente e alcançar os seus objetivos. Esse vídeo eu vou deixar disponível para vocês, tá? Um resumo. E cada capítulo ele tem exercícios, ensinam em relação passo a passo. Então ele fala muito em relação sobre como a gente usar a nossa imaginação, como a autossugestão, a fé, a decisão, a persistência e vários desses tópicos, como a gente consegue em relação fazer com que agora entrou. E fazer com que a gente consiga estimular. A gente não acorda todo dia motivado, né, Antônio? Olha, hoje eu vou sair e vou pegar lá 10 não, sair para vender e fazer isso, convidar alguém em relação. Não, a gente precisa estar muito bem estruturado, saber o que nós queremos, o motivo de fazer isso, o quanto a gente quer ganhar em relação ao dinheiro, quanto a gente quer em relação a mudar de vida, precisa estar tudo muito bem definido, porque é só assim que a gente vai ter um motivo para a ação. Que a gente fala motivação não é acordar feliz, é um motivo para a gente agir e como agir. Então, ele faz todo esse passo a passo, é muito bom, porque tem todo um passo a passo de como a gente encontra essa motivação, motivo para a gente agir, né? A motivação nada mais é que é o motivo para a gente agir, para fazer esse negócio. Deixa eu compartilhar com vocês esse clássico, né, esse livro, né, esse clássico de desenvolvimento pessoal mostra que a riqueza começa na mente, não começa na ação, gente, é na mente. O autor estudou pessoas extremamente bem-sucedidas e identificou princípios que qualquer pessoa pode aplicar para alcançar sucesso financeiro e sucesso pessoal. Então, são princípios, são mais de 10 princípios aí que a gente consegue aplicar na nossa vida tranquilamente, tá, gente? Não é nada de um bicho de 7 cabeças. E esses princípios em relação, né, ele tem as ideias centrais, que essas ideias centrais, ó, que o livro ensina, que são pensamentos fortalecer a nossa mente, ter um propósito mais definido e ações persistentes. Isso transforma o nosso desejo, a nossa vontade em resultados mais concretos. Então, pensamento, fortalecer a nossa mente, saber que a gente é capaz, que pode, se alguém fez, a gente também pode. Propósito definido, o porquê. A gente precisa encontrar sempre o nosso porquê. Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente vai acordar cedo para malhar? Por que a gente vai acordar cedo para prospectar? Porque então a gente precisa definir o nosso porquê. E esse porquê vai fazer total diferença para a gente ter a motivação em motivação para prosseguir. E as ações persistentes, que vem aí a persistência, que vem a questão de tudo que a gente vai estar falando aqui sobre a continuidade em relação das nossas ações. E, gente, deixa eu ver aqui, né? E ele fala que o sucesso não é sorte, né? Quando a gente vê uma pessoa bem-sucedida, a gente olha para o Oscar de Carlos, né, no nosso negócio, o Leomar, o Edilson, né? A gente olha para as pessoas de referências que a gente tem aí, né, anos nesse mercado, né? A gente olha, nossa, é sorte, né? A gente tem uma maneira de falar que as pessoas em relação têm sorte. Não é método, é persistência, erraram muito, fracassaram muito para poder chegar onde estão. Então, não é da noite para o dia, não é, eles são
mais inteligentes, mais sábios, mais influentes, não. Eles tiveram persistência, eles entenderam que o sucesso para alcançar é um método. E é isso que a gente precisa entender em relação, não é sorte. Claro que a fé ajuda muito, eu falo que Deus faz aquilo que a gente não pode fazer. Mas aquilo que o Antônio pode fazer, ligar para alguém, contatar, conversar, fazer network, isso a gente pode fazer. Deus não vai fazer por nós. Agora, aquilo que a gente não pode fazer, aí é que eu falo que Deus entra em ação. Então, não adianta que orar só, né, e achar que as pessoas certas vão cair no teu colo e vão chegar. Não, não é assim que funciona, né? A gente tem que ir, a gente vai dando eu falo que a gente vai dando cada passo, né? Às vezes a gente nem sabe os passos, né? E Deus vai dando o chão, né? A gente vai dando os passos e Deus vai dando o chão para a gente. Quanto mais a gente vai caminhando, persistindo, fazendo, Deus ele vai nos direcionando. Então é assim, né? Não é sorte, não é sorte, é um método. O sucesso é construído primeiro na mente e depois na realidade. Se você acredita que é um fracassado, você vai ser fracassado, porque se você acredita nisso, não tem quem não vai. Se você primeiro acredita, não tem quem vai olhar para você em relação e vai ver sucesso se você anda fracassado, anda com a ai Deus, ai céus, ai reclamando de tudo, de política, de todas as coisas. As pessoas que chegam perto de você já sente aquela energia negativa. Você acha que vai dar certo em relação, você vai ser bem-sucedido, uma pessoa em relação rica. Eu falo que rico não é só a questão do dinheiro, é em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente precisa entender, mudar muitas crenças dentro da nossa mente, entender sim que você é capaz, que você pode em relação muito além, e depois de você entender, internalizar isso, as ações do dia a dia vão mostrar em relação, vão trazer a realidade das coisas que a gente decide. E eu sei muito bem isso porque eu pensava dessa maneira, a minha mente era dessa maneira, apesar de ser formada, de trabalhar na minha área como economista. Na época, quando eu conheci esse negócio, tinha lojas em relação ao comércio, mas sempre achava que o sucesso era para o outro. Sempre achava que sempre o outro era muito melhor. Sempre que as coisas aconteciam de bom só na vida dos outros, não na minha. Para mim, tinha que sofrer muito, tinha que ralar bastante, tinha que. E sempre tinha aquela crenças limitantes em relação, crenças de identidade, crenças. E a partir do momento que a gente entende que não é talento, é persistência e consistência, que a gente consegue alcançar os nossos objetivos. E eu vou mostrar uns exemplos muito claros para você entender que é impossível, que é possível você se tornar aquilo que pensa com mais frequência. Você se torna aquilo que você pensa com mais frequência. Então, se você pensa negativo, se você ficar pensando em relação, você vai ter resultados negativos. Né? É por isso que as coisas são cada vez mais difíceis. Por quê? Porque você acaba trazendo isso, né, para muitas das vezes para sua cabeça, para sua mente, né? Tem muita gente que está, um exemplo, que está com investimentos há anos, tem títulos, ações, e está com aquele pensamento negativo, vai dar, muitas das vezes dá certo para todo mundo e não dá certo para aquela pessoa, porque a gente vai estar falando um pouco sobre isso, sobre essa questão, sobre da persistência. E fala para persistência, em Quem Pensa Enriquece, de Napoleão, ele fala uma definição muito bacana, que a persistência é apresentado como um fator decisivo que separa quem apenas deseja de quem realmente conquista. Segundo o autor, sem a persistência, até os melhores planos fracassam. Sem a persistência, até os melhores planos fracassam. Então, ou seja, a persistência é muito importante para a gente alcançar o sucesso. Me mostra uma pessoa bem-sucedida, que eu te mostro que elas persistiram, fracassaram e não desistiram.
né? A persistência é a capacidade de continuar agindo com firmeza, mesmo quando surge dificuldade, crítica, fracassos temporários, falta de resultado imediato. A persistência é a capacidade de continuar, né? Insistir com propósito, não apenas com teimosia. Então, você sabe aonde você está indo, você sabe que você está no caminho certo, se você sabe em relação ao que você quer, muito bem definido isso, como você está firme em relação, não é a dificuldade, não é a crítica, não é o fracasso temporário, nem a falta de resultado imediato vai fazer com que você pare no meio do caminho. E se parar, é como se, não tem aquela expressão, né, Antônio? Nadar, nadar, nadar e morrer na beira. Gente, eu conheço muita gente que nada, tá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E eu quero mostrar aqui, eu vou trazer para vocês pessoas de sucesso, né? Que persistiram até o fim. E valeu a pena, Jennifer, a gente persistir. Vale a pena, Jennifer, persistir até o fim. Eu vou mostrar, né? Tantas pessoas em relação, homens e mulheres de negócio que persistiram até o fim, que poderiam fracassar, que poderiam, na verdade, desistir, né? E tinham motivos de sobra para desistir, mas persistiram com firmeza, apesar das dificuldades, apesar da crítica ou do fracasso temporário. Jennifer, a gente vai fracassar? Vai, Antônio, a gente vai fracassar, mas é um fracasso temporário, né? E a gente, para quê? Para recalcular a rota. Se a gente erra algum direcionamento, a gente pega, recalcula a rota. Então, o GPS, quando a gente erra, né, o endereço, o que ele faz? Ele recalcula a rota. A gente não desiste, a gente vai recalcular a rota para continuar prosseguindo. A gente vai ter sempre resultado na persistência? Claro que não, mas a gente sabe que a gente está na direção certa, a gente está em relação fazendo o que tem que ser feito e na hora certa, no momento certo, os resultados vêm, né? Com a persistência, é insistir no propósito, saber qual é o propósito que a gente tem, né? E por que a persistência é tão importante? E aí a gente vai entrar daqui a pouco para os exemplos, né? Anota aí. O sucesso quase sempre vem depois de várias tentativas. É sempre, gente. O sucesso tenta, faz, até dar certo. É esse que é o meu lema, né? Fazer até dar certo. Não é fazer até desistir, até cansar. Não, fazer até dar certo. E a maioria das pessoas, elas desistem muito perto da vitória. Gente, está chegando. A pessoa pagou um preço gigantesco ano. Quando chega perto, vem a murmuração. Eu me lembro muito do... Né, eu gosto muito de ler um dos livros que eu mais leio, é a Bíblia, não tem outro em relação. E o povo de Israel passou quanto tempo aí no deserto, né? Rodando. Era para entrar em 40 dias aí na Terra Prometida, rodaram em anos em relação. Quando estavam bem perto, né, da vitória, murmuravam, ou seja, desistiram em poucas pessoas em relação. Né, entraram na Terra Prometida. Isso é uma realidade, muitas das vezes, muito latente dentro nas nossas vidas. A gente está aqui com a bênção na nossa frente, né, com as coisas acontecendo, e vem a murmuração, e vem, muitas das vezes, a desistência, tudo, não entende o processo. E persistir fortalece a autoconfiança e a fé. Em outras palavras, a persistência transforma desejo, aquela vontade incrível, aquele sonho, aquela vontade, em realidade. Me mostra uma pessoa bem-sucedida, que eu te mostro que elas persistiram, né, até o fim da sua jornada. E eu tenho aqui um exemplo, vou trazer alguns exemplos para vocês aqui. Quem conhece aqui essa imagem é de Thomas Edison. Quem é Thomas Edison? Vocês sabem? Em relação? Thomas Edison. Deixa eu ver aqui. O chat está fechado, né, Ian? Né? Tá fechado? Não. Vocês podem estar interagindo, tá? Thomas Edison aí, ó, né? Foi quem criou a lâmpada. Sabe quantas vezes ele falhou para chegar no resultado? Olha a persistência. Mais de 10.000 vezes tentando criar lâmpadas. Vocês têm noção
10.000 vezes tentativas para poder, em relação a criar a lâmpada. E eu fico imaginando nessa tentativa, tentou a primeira vez, deu errado, a segunda, até o que é que a maioria das pessoas em relação fazem? Desiste, não, isso não é para mim, eu não vou conseguir. E toda vez quando alguém perguntava para ele, quando ele já estava na milésimas vezes tentando, ele falou, agora eu sei 1.000 formas de não fazer o errado, agora eu estou chegando mais próximo do certo. Se eu errei 1.000 vezes, quer dizer que essas 1.000 vezes eu não vou tentar mais dessa maneira e já tenho a próxima forma em relação de fazer o certo. Então, olha a cabeça dele em relação 10.000 vezes, né, tentando para poder criar. E hoje, até hoje, nós, né, usufruímos da tentativa dele, da persistência desse grande homem, entrou para a história, até aqui nós estamos contando a história dele. Né? E se ele tivesse, Antônio, ia desistido no meio do caminho, não vou conseguir, já tentei 1.000 vezes, já tentei 2.000 vezes, 3.000 vezes, 5.000 vezes em relação, já tentei e não consegui. Vou desistir, mas não, mesmo assim persistiu. Outra história que me chama muita atenção, para quem tem Netflix, assista ao fundador do KFC, que foi aos 65 anos, ele cria uma receita e ele foi em mais de 1.009 restaurantes, né, mostrar a receita dele, né? Hoje é um dos grandes, hoje já não é mais vivo, mas ele fez uma história incrível, né? O Coronel Sardo. E ele criou uma receita do frango frito torrado, né? Hoje a gente tem air fry e tudo, e tem nos shoppings tudo. Pode pesquisar o fundador do KFC. Gente, ele foi em mais de 1.000 restaurantes, 1.008 restaurantes, e todos disseram não. O último que ele foi, que falou, não, vamos testar a tua receita, e aí ele se tornou, aos 65 anos, um dos grandes representantes nessa, né, um inventor desse, do frango frito. É um balde, gente, é uma delícia o frango dele, frango fritinho lá, então... Né? Então, olha aí, aos 65 anos ele poderia falar assim, estou muito velho, né, seu Joaquim? Não, estou muito, seu Joaquim com mais de 70 e 85 anos, não, estou muito velho para começar um negócio, né, novo, né, e, ou seja, foi em mais de 1.008 restaurantes, né? E, ou seja, não, 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 não. Mas ele não desistiu, ele persistiu. Por quê? Por que ele persistiu em relação? Vocês sabem me dizer por que ele persistiu? Porque ele sabia o que ele queria, ele sabia que ele estava no caminho certo, ele tinha convicção que a receita dele era boa, era inovadora, ele sabia em relação. E ele foi em mais de 1.009, 1.008, né? Restaurantes que disseram não para ele. No último, gente, a história dele é maravilhosa. No último restaurante, que ele juntou as forças dele lá, né? Às vezes ele estava até esperando aquele não, chegou lá bater. Eu não sei se vocês, né, que quando a gente apresenta um plano para alguém, quando alguém diz sim, o meu primeiro sim no negócio da Digiose, eu me lembro muito bem em relação a quando eu apresentei o plano, a pessoa falou assim: tá, eu quero. A gente fica assim, de tanto não que a gente, né, pega, não, 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 quando te pega e fala assim um sim, a gente fala, meu Deus, é verdade isso, nossa, a gente fica igual pinto no lixo, né, feliz da vida em relação. E foi exatamente o que aconteceu com esse grande fundador, Coronel, e fez história, mudou a história dele, dos filhos, mudou a história de toda a família em relação pela persistência dele. E a gente tem uma pessoa que eu admiro muito, tá, gente? Eu conto essa história, eu mostro esse slide para todo mundo, que eu falo que é o meu mentor, que é o Oscar de Carlos. Tive a honra de conhecer, eu falo que Deus colocou ele no meu caminho em 2019, né, o grande líder em relação, tu vê ele aqui, eu tenho uma foto dele que eu gosto muito, que ele está na casa dele, muito simples, fritando uma salsicha, uma mortadela lá, aquela panela velha no fogão sujo, né, a história dele de vida muito bonita, né, que não desistiu, persistiu, apresentava o plano na rua, ó, colocava aí, estava no restaurante,
e não mediu esforço, não desistiu, persistiu, né, até o fim, não desistiu do Brasil. Eu falo em relação a isso tudo, né? E veio para cá, né? E se tornou uma grande referência no nosso negócio, né? Uma pessoa muito simples, de uma família muito simples em relação e hoje fazendo história. Por quê? Porque não desistiu. Houveram dificuldades, sim, muitas dificuldades. E houveram. Ele fala que passou o quê? 10 meses sem ter resultado nenhum, né, no nosso negócio, né? Enquanto muitos aí em 1 mês, 2 meses têm resultado, passou um bom tempo em relação sem ter resultado. É um homem, né, um líder que a gente admira. Eu aprendo todos os dias com ele, né? Então é uma pessoa que nos inspira tanto ele quanto a Hannah, quanto grandes líderes que a gente tem nesse negócio, que tem uma história, né, muito gigantesca. Eu nunca esqueço a história, né, aprendendo o básico com o Leomar, né, o Alicate, o Edilson Nath, quantas vezes em relação, né, vi subindo no palco contando a sua história, a história da sua família, do seu pai, né, e na Colômbia, que foi incrível em relação, ou seja, a gente vê pessoas simples que não desistiram, persistiram em relação até o fim, mediante as dificuldades, mediante todas as, as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, que não é diferente nas nossas vidas, tá, gente? Né? Eu vejo aqui, olha, isso aqui é um pouco contando um pouco para a história de vocês, em 19 de setembro de 2019, né? Foi quando ele veio em Belém do Pará. Tá aqui, olha, essa menina bem aqui, carinha de braba, sou eu. Veio sorridente, mas nesse dia foi o dia que eu vi a apresentação do Oscar. Pela primeira vez, interrompia, parava, perguntava, porque parecia muito bom para ser verdade. Ele veio com uma maleta cheia de ouro, eu desconfiado, né? Tava ele e a Hannah. E eu me lembro muito bem, no final da apresentação, gostando muito do negócio, ia ter a convenção na Argentina. E a Hannah falou assim: Jennifer, por que você não vem viajar, vem conhecer a empresa para você entender a dimensão de que é a Gigior, de que é a empresa? E nessa época nem passaporte eu tinha, nessa época eu estava trabalhando muito nas lojas em relação, não conhecia nem o Brasil direito, muito menos. Eu fiquei olhando para ela, falou assim, ela pensa que eu achei assim, ela pensa que deve ser muito fácil tirar passaporte, sair daqui fora do Brasil. Para mim não era a minha realidade, né? E não era a minha realidade. Vem conhecer, eu falei assim, nossa. E ele já tinha uma trajetória viajando no mundo todo através da empresa. E para mim parecia uma coisa muito distante da realidade, viajar, né, para fora do Brasil, tirar passaporte, tudo isso, né, e através do nosso negócio já conheço mais de 9 países, né, Cancún, o México em si, Inglaterra, que eu nunca tinha conhecido, Paris, França, Turquia, Portugal, tudo isso, gente, né? Tudo isso só vim ter a oportunidade de conhecer depois que eu conheci Global, que mudou a minha mente, depois que eu entendi, depois que eu me conectei com pessoas em relação, né, outros negócios que eu vou estar compartilhando, tudo isso vem depois em relação da gente entender e isso fazer parte do negócio. Olha aqui, ó. E esse foi a primeira foto que a gente bateu em 2019, quando o Oscar veio em Belém do Pará pela primeira vez, em 2019. Ele botou uma meta de cadastrar 200 pessoas, né? E foram feito isso em 1 mês, né? 200 pessoas, e ele veio, ele com a Hannah, e onde tudo começou, né? Dessas pessoas aqui todas, eu acho que só apenas 5 pessoas ainda permanecem. Olha como o nosso negócio é, né? Importante, olha a persistência. Então, 5 pessoas aqui entre o seu Luiz, que tá, tem o Alexandre Carvalho, eu, Dona Léo, tem o seu Joaquim, que não está nessa foto, mas está desde o início, né, seu Joaquim também, né? Então, tem muita história aí que a gente, né, de persistência. Deixa eu passar aqui. Nossa, aqui, ó. São essas pessoas que ainda estão ainda fazendo história. E aqui é o começo de tudo, né? Aqui foi tudo começou, olha aí, magrinha, né? Começando meus primeiras pessoas aí lá do Gold 7. Meu pai foi a primeira pessoa que cadastrou. Fui lá em Mocaju, no interior mais
de 4 horas de viagem, peguei o final de semana, fui lá com ele um feriado, apresentei, foi a minha primeira apresentação, metade eu esqueci, metade falei errado, mas deu certo, né? E a gente foi persistindo. É assim que começa, gente, não começa perfeito, não, é o que tem que fazer. Depois veio o seu João Paz, que foi a primeira pessoa, depois do meu pai, que me disse sim, né? Nossa, gente, foi uma alegria gigantesca, o filho dele, e foi daí que gerou o primeiro ganho na época, né? Quando se fecha um cluster de R$ 5.000. E, gente, quando eu vi esse dinheiro na conta para ganhar R$ 5.000 em 2019, aí, e foi quando meu pai fechou o primeiro cluster também, eu fechei, e a gente começou o trabalho. Né, o trabalho no celular. Hoje eu tenho um MacBook, né? Aqui estou vendo esse notebook aqui, ele só funcionava no carregador. Se tirava o carregador, desligava. Então sempre tinha que sentar perto de uma tomada para. Hoje a gente está aqui conversando com vocês no Mac, né? Hoje um iPhone, nada disso, gente. Né? Tudo isso é questão de crença, para vocês terem uma noção. Né, e mudança de padrão, tudo. Eu não falo isso, né, de forma de orgulhar, não, mas eu falo como a gente muda a nossa mente, muda conectar com pessoas de sucesso, muda tudo né, na nossa vida. Eu mostro, tudo começa simples, tudo começa, né? E aqui foi o primeiro cadastro, estou vendo aqui a identidade dele, o pessoal fazendo, a gente fez um papel de cadastro, então foi muito bacana, né? Então, tudo tem um começo, né? Tudo tem. E daí, ou seja, começou, ver as dificuldades, vieram não, 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 sim, sim, não, e assim a gente foi. E com isso vieram as oportunidades de ir para a Turquia, de ir para uma convenção em Cancún, né? A gente foi para Cancún, conhecer o presidente, né? E aí participar, foi na Capadócia, Inglaterra, Roma, olha aí, tudo isso, gente, tudo isso. Eu só entendi que era para mim, que era possível, me conectando com pessoas de sucesso, entendendo em relação que poderia construir uma vida extraordinária. Lembra que começa na mente e depois a gente vai para a realidade? E eu entendi sim que eu podia, porque eu via pessoas simples como o Oscar, que começou também lá de baixo e começou, o Carmen, né? Todas as histórias dessas pessoas em relação. Meu pai, eu falo que meu pai é um agricultor que não tem nem ensino médio completo, uma pessoa que foi muito lutadora, indo para Cancún, indo para São Paulo, né, viajando. E isso tudo em relação é graças à nossa empresa, aos treinamentos que essa empresa mostra para a gente, ela acredita na gente, ela acredita que é capaz, que é possível, e ela nos mostra exemplos de persistência, exemplos de pessoas que começaram como o Oscar, que já tem mais de 10 anos fazendo esse negócio, se não fosse bom, 10 anos fazendo esse negócio, ou seja, tudo que ele construiu na vida dele, as empresas dele, os negócios dele, foi através de uma decisão em fazer Gigiós. Eu falo com você, não é diferente. Aqui está sendo uma universidade, não é só questão do dinheiro, de construção, né, que você está aí com as suas ações, com as suas moedas, é uma questão de construção, é uma questão de persistência. Não adianta em relação a desistir no meio do caminho, porque no meio do caminho você não vai ter resultado algum em nenhuma área da sua vida. Né? Olha, a gente montou empresas, a gente tem franquias, eu e meu esposo, eu falo que mostro o antes e depois, agora com, né, gravidinha, a gente tem franquias e tudo isso, gente, por quê? Porque eu aprendi a gerar negócios aqui na MV, eu não tinha nada disso, né? Comecei a montar outros negócios com a renda que gerei dentro da Gigiós, com a visão de mercado de outros em relação, a gente trabalha em relação, mostra que, né, o antes e depois é o meu esposo que toca as empresas, as franquias, os outros negócios que a gente também tem no tradicional. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu não desisti nas primeiras dificuldades do negócio na Gigiós. Então, a Gigiós ela é a porta de entrada para a minha visão em todas as áreas da minha vida. Eu aprendi e aprendo todos os dias, através do nosso negócio, que não é só construir riqueza, muda a nossa vida, a nossa visão,
Eu li mais livros através dos incentivos da nossa empresa, eu tive experiências com outras pessoas, conheci pessoas maravilhosas através das GIGOs, que eu olhei, me inspirei, e montando várias outras, olha, mentorias de ensinar como investir, consultorias na área de crédito, tudo isso vieram depois que eu conheci a GIGOs, ou seja, tudo isso em relação me fez entender. Imagina se eu tivesse desistido em relação no meio do caminho, como a maioria das pessoas, numa primeira dificuldade, eu não teria construído tudo que eu tenho hoje de conhecimento, de negócios, de empresas, da próprio nossos próprios ativos. E por que eu estou falando isso? Porque da mesma maneira, você que começou agora 1 ano, 2 anos, 3 anos, que está começando agora com um ativo, eu só queria o ouro, eu só queria saber se funcionava. Foi assim que eu decidi fazer no início, quando o Oscar me convidou, apresentou o plano naquele, a minha mente era só, bora ver se funciona, bora ver se eu ganho 5 mil reais no fechamento de um cluster, bora ver se funciona, se isso é ouro mesmo, peraí, deixa eu morder, deixa eu ver, quero ver. Foi assim que tudo começou. E eu não tinha noção do que eu iria crescer em todas as áreas da minha vida, né? A minha família maravilhosa. Olha eu, gente, com o buchinho aí lindo do Caleb, né? A minha família linda aí, né? E abençoada, né? Um dos maiores motivos em relação de fazer esse negócio, meu filho, meu esposo, enteada, o Caleb que está chegando aí, olha como a barriga já está bem grande já, chegando agora nos 8 meses, né? Que isso poderia ser hoje um motivo, não vou dar treinamento porque eu estou grávida, já está em reta final. Pelo contrário, isso me faz em relação, porque eu sei o porquê, eu sei o motivo em relação de estar aqui com vocês, e isso me impulsiona cada vez mais em relação a fazer o que precisa ser feito. Então, as dificuldades, os obstáculos, a gravidez, o que foi em relação. É muito pequeno para mim, perto do que eu quero em relação para minha família, para as pessoas em relação. Não é só, olha, minha família linda, gente, meu pai, minha mãe, meu pai, maior parceiro, maior incentivador, está comigo desde o início, né, do negócio, minha mãe, minhas irmãs em relação. Meu filho, então, assim, todos em relação, eu tenho uma gratidão, porque todos de uma forma ou de outra contribuíram. Hoje, né? Estou aqui no treinamento, montando, organizando tudo. Meu esposo fez o café da manhã, acordou cedo para eu poder estar aqui organizado com você. Meu filho foi, arrumou a cama dele, fez as coisas dele, ou seja, tudo, né? Tudo isso acontece para mim estar aqui com vocês em relação porque a gente tem, né, toda uma base por trás, pessoas incríveis. Amor, beijo, te amo. Muito obrigado hoje. O café estava gostoso demais. Olha a equipe, né? Um dos motivos porque a gente faz, persiste, né? É a nossa equipe também, pessoas que acreditaram na gente. Olha o seu Joaquim aqui com a gente, né? Laí, né? Meu pai, pessoas do interior, tudo isso são trabalhos que a gente fez e faz em relação ao decorrer da nossa trajetória, sempre levando conhecimento, levando informações para as pessoas. Esses aqui são, a maioria são presenciais, mas a gente trabalha muito também online, grande parte. Então, assim, tudo é trabalho, gente, tudo é persistência, consistência, continuar, é ação, né? Então, a gente vai, todas essas pessoas são investidoras, são sócio comercial, e a gente aqui tem, né, os visionários que a gente reúne, né, pelo menos aí de 15 em 15 dias presencial, pessoas aqui a gente tem desde agricultor, pessoas simples até engenheiro, advogados, né? Então são pessoas assim que todos nós nos unimos para nos ajudar a aprender a construir riqueza através do nosso negócio, né? Então, tudo isso, gente, tudo isso nunca passou para minha cabeça que eu iria viver, né, todo isso, todo esse desenvolvimento, todo esse crescimento, né, que ainda tem muita coisa ainda para aprender com os maiores, mas a gente vai fazendo, eu falo, de passo a passo, construindo uma história linda, né? O topo é muito bom, mas a trajetória até chegar lá é maravilhoso, porque é aí que a gente vive cada história, cada experiência, um não. Eu nem lembro quem me disse não, eu estou trabalhando com quem diz sim, né, Antônio?
Então, tudo isso faz parte em relação. Hoje eu nem lembro quem me disse não. E às vezes aquelas pessoas que disseram não para a gente 2, 3, 5, 10, sei lá quantos anos atrás, elas vão, mais cedo ou mais tarde, ver a nossa persistência, os nossos resultados. O importante é não desistir, Iris, Dilma, Jéssica, fazer o que precisa ser feito em relação. Nem que seja os passos de tartaruga, mas faça. Aqui no nosso negócio é proibido desistir. Desistir jamais. Bora continuar. Vai chegar aquele dia que, será que vai dar certo? Será que essas moedas, será que vai? Né? Quando você tiver assim, já com esse pensamento, vem para perto das pessoas que têm visão, fale com sua liderança. Olha, hoje eu acordei dessa maneira, né? Pensando dessa maneira. Conversa com ele, pega a visão dessas pessoas bem-sucedidas, porque aí isso vai influenciar e vai fazer com que você, em relação, entenda o processo de cada investimento, o processo da nossa empresa, o propósito dela. É isso que eu falo em relação para todos aqui. Não morram na beira, vocês já estão desde o início do processo, né? A maioria de nós somos pioneiros, né, do nosso negócio e eu vou desistir para quê? Por quê? Em relação se a gente já está todos esses anos aí, né? E a empresa cada vez mais firme, cada vez mais crescendo em relação. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muito em relação, muitas pessoas em relação que têm bons ativos, que têm tudo, e acabam em relação no final da reta final aí, né, desistindo e fazendo, né, e não fazem o que precisa ser feito, né? Aqui, gente, eu vou estar encerrando o meu treinamento de horas, fiquei, né, falando um pouquinho aqui, contando, compartilhando para vocês. E o meu desejo é sempre, sempre, sempre. Meu desejo é que vocês continuem cada vez mais crescendo. Quando vocês crescem, os negócios de vocês vão crescer, a família de vocês vão crescer, tudo em relação vai crescer. E o que eu falo muito para vocês, o que eu faço, o que é que eu faço, né? O que é que eu faço que me dá resultado, né? O que é que eu faço, Jennifer? O que é que você faz na prática em relação para você ter resultado? Anota aí. Vocês fazem perguntas, né, e bem claras, vocês perguntam em relação para vocês mesmos, assim, olha, um plano prático de persistência, qual é o passo a passo? Lá no livro fala muito isso, tá? É definir um objetivo único e claro. Defina o que vocês querem. Por que eu estou fazendo global? Por que eu estou fazendo esse negócio? Defina. Escreva essa meta. Escreva. Jennifer, eu tenho na minha cabeça. Não funciona. Dilma, não funciona. Papel, caneta. Ó, tem que ter agenda. Olha, todo dia, ó, tá aqui anotado o que eu tenho que fazer, as pessoas que eu tenho, nome em relação. Lembra que sucesso é método. Escrevam. Eu tenho preguiça. Escrevam. Né? Então, ou seja, escrevam o que vocês querem em relação para a vida de vocês, tá? Escrevam muito bem. Isso, olha, o caderno. Quem tem caderno, olha, pessoas de sucesso precisam ter um papel, caneta, caderno. Isso, olha aí, a Jane, caderno, ó, tô vendo tudo grifadinho. Precisa ter, não adianta confiar na mente. Imagina agora, grávida, que a gente perde a memória, meu Deus, esquece tanto. Tem que escrever, né? Escreva, defina qual é o objetivo que você quer, né? Bora lá, um exemplo, eu quero aumentar a minha renda para X, eu preciso aumentar, tá a Adriana agora com 2 gêmeas, eu preciso dobrar a minha renda, né, Adriana, agora, né, a gente agora com, né, então assim, eu quero aumentar a minha renda para X, escreva isso, né, eu quero X clientes por mês, escrevam isso, qual é a meta em relação, né? Defina o objetivo único e, claro, começa por um objetivo, não é preciso, né? Escreva um objetivo, né? Escreva, né, com aquele objetivo e o prazo que você quer também. Não adianta escrever 2, anota aí, ó, 2, conectar o objetivo com um motivo forte. Não é qualquer motivo que vai tirar você da sua cama. Não é qualquer motivo. Hoje amanheceu chovendo aqui, chovendo.
né? E aí o meu esposo agora, ele tinha um objetivo para sair, né? Para resolver, tá assistindo, mas tá assistindo online, e tava chovendo, ele falou, vontade de ficar aqui na cama, deitado aqui, não fazer nada, né? Assim, mas o que acontece? Não, eu preciso ir lá com aquele cliente. Ele foi lá, saiu, né? Se vestiu. Então precisa ter um motivo. Por quê? Eu falei, olha, Caleb tá chegando, né? Caleb é o bebê. Ou seja, precisa ter um motivo muito bem definido, né? Por que isso é importante para mim? Por que eu vou levantar cedo? Por que eu vou fazer isso? Porque então precisa, né? Quanto mais emocional for a sua resposta, mais vai fazer sentido para você e você vai ter resistência no momento difícil. Então, escreva, coloca lá em relação, conectar o seu objetivo com um motivo forte, né? O Edilson fala muito isso, nosso grande líder, que a gente tem dois motivos, que é a busca do prazer e a fuga da dor, né? O motivo é ou você quer realizar sonhos ou você quer fugir dos alicates da vida, né? Dos problemas em relação. Então você vai definir qual é o motivo. Não, eu quero a busca do prazer ou é a fuga da dor. Eu não quero mais passar por aquilo que eu já passei, eu não quero que os meus filhos passem por aquilo que eu passei. Então você precisa definir isso muito bem, né? Uma desses dois motivos, ou é a fuga, né, a fuga da dor, a busca do prazer que vai fazer, né? E criar ações mínimas diárias. Gente, tem um livro que é o poder do todo dia, 1% todo dia, mais ou menos assim, é um livro muito bom também, que não é preciso você fazer grandes coisas, é fazer um pouco, mas todos os dias. Então, terceiro, é criar ações mínimas diárias. Jennifer, eu vou ler um livro por dia. Não, você não vai conseguir, você não tem esse ritmo. Mas eu posso ler uma página por dia, não pode ler, Dilma? Tirar 10 minutos para ler uma página? Pode. Não pode, Gerson? Fazer isso uma página por dia? Não, eu vou ler o livro inteiro em um dia. Vai conseguir? Me fala. Vai conseguir, gente? Vou pegar esse. Não, porque você não tem esse hábito, mas você pode ler, tirar 15 minutos para ler uma página por dia. Então você precisa criar ações simples, mas de todos os dias. Né? Eu tenho um hábito de todo dia fazer as minhas orações. Você tem também esse hábito? Você tira aqueles 10 minutos, 15 minutos, você não é o todo dia? Não é, eu vou orar uma vez por mês para compensar tudo que, né, o mês todo, né? Assim, não, é todo dia você precisa ler um versículo, orar, falar com Deus, apresentar seu dia em relação para Deus. Então, são as ações diárias. Tira aí, olha, vou tirar 10 minutos para ler aquele livro, aquela página. Tire, coloque essas ações, tá? A persistência não é intensidade, é constância. Constância. Então, tira aí 3 ações que você pode estar fazendo aí para melhorar, você melhorar como pessoa, melhorar o seu negócio. Ah, eu vou fazer 3 contatos por dia, vou ligar para aquela pessoa, saber como é que ela está, ou embora marcar um café e depois falar sobre investimento, sobre negócio. Eu vou aí revisar minhas metas, eu vou tirar 5, 15 minutos para ler um livro, para poder começar a trabalhar a minha fé, a minha autoconfiança, né, o meu desenvolvimento, né? Mesmo sem motivação, faça o mínimo. Mesmo sem motivação, é fazer o mínimo. Então, se a gente cria essa constância de todo dia, né, tirar 15 minutos para ler, pode cair chuva, tempestade, você vai fazer isso e vai virar constância. Virou rotina. Pronto, você já vai para o próxima ação mínima aí. Qual é a próxima ação? Então, façam isso. Não adianta querer, eu já vi umas metas de eu quero em 30 dias juntar R$ 1 milhão. É possível? Não. Né? Ou seja, em 30 dias, ou só se a gente criar uma estratégia para saltar um banco, né? Alguma coisa nesse sentido, mas não tem 30 dias para criar um resultado. Então, faça ações pequenas, mas todos os dias, que isso vai fazer total diferença. Quarto, né? Usa o método e que não quebra a corrente. Ou seja, marca num calendário lá, né? Objetivo, o objetivo é não interromper a sequência. Então, você colocando no calendário, eu tenho um calendário, olha, tem um calendário aqui, ó, tá vendo?
E aí, todo dia, todas as ações que você fizer, anota, mostra, porque você vai ver se você está fazendo ou não, se você está fazendo com frequência ou não. Gente, isso faz, parece besteira, mas isso faz uma diferença para você ter consciência das tuas ações e da tua realidade, para poder você criar disciplina automática, né? É igual malhar, né? Todo dia, né? Ah, eu gosto de academia, não gosto de academia. Mas, mas é o mal, eu falo, é necessário fazer, porque ele vai evitar boas alimentações. Então, essas coisas assim, é um pouquinho de cada vez. Eu já cortei, né, há uns anos atrás, o refrigerante. Meu filho nunca tomou refrigerante. Então, são pequenas ações em relação que você vai cortando e vai mudando aos poucos. A gente não consegue mudar um hábito sem ter outro hábito. Entendeu? Então, não adianta. Você precisa mudando aos poucos em relação àquilo que pode ser destrutivo. E quinto passo, para a gente encerrar aí, tem quinto e sexto passo, que é planejar como reagir aos obstáculos, né? Então, eu estou com cansaço, eu estou muito cansada. Reduza o ritmo, mas não para. Eu errei. Eu errei, então bora ajustar aí aonde é que a gente pode estar mudando aí de forma estratégia. Hoje eu acordei desanimado. Bora revisar o nosso motivo, bora se conectar com pessoas que têm energia. Então, tudo, entendeu? É assim, gente. Vocês não sempre vão acordar feliz, sorrindo. Vocês acham que a Jenny vai acordar todo dia feliz, sorrindo? Não! Tem dia que a gente acorda com vontade de ter morrido de madrugada. Hoje, perdoa. Ou seja, a gente acorda, mas então o que é que a gente tem que entender? Tem mecanismos para mudar isso dentro de nós, entender que esse desânimo, esse cansaço, esse erro é momentâneo e que não tem nada melhor que um dia após outro. Hoje o dia não foi legal, mas, ou seja, entender que no próximo as coisas elas vão fluírem. Não existe derrota para a vida toda e não existe sucesso, né? Uma vida toda. A nossa vida vai sempre ficar um pouquinho aí oscilando, desde que. Né? Por quê? Porque faz parte, nós somos seres humanos, nós vamos errar, acertar, mas a persistência é extremamente. E criar um ambiente de apoio, tá? Não adianta. Se você estiver só num ambiente, a gente fala isso até de metanoia. Metanoia é o quê? Em relação a gente mudar os nossos ambientes. Não adianta a gente estar, a Dilma estar sempre num lugar onde a pessoa lá bebe, fuma, usa droga. Quem vai ser a próxima? Não tem jeito, o ambiente influencia, tá, gente? Então, se você tiver um ambiente que só negativo, 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 negativo e não sei o que, não vai dar certo, não sei o que vai acontecer? Você vai ser o próximo a desanimar. Não, o ambiente influencia. Então, sempre esteja conectado. Está na live aqui, como vocês estão agora, em 11 horas praticamente, né, da manhã, e conversando, a gente falando sobre isso vai para o subconsciente de vocês, isso transforma de alguma maneira vocês, porque vocês estão num ambiente bom, um ambiente que acredita em vocês, um ambiente que vai impulsionar vocês. Mas se vocês forem num ambiente lá que joga vocês para baixo, que não acreditam no que vocês fazem, o que vocês vão fazer? Vão desanimadas, vão desistir. Então, estar em ambiente certo é extremamente importante. A gente fala que é os ambientes de apoio. Por isso que existe a nossa comunidade BLC, porque a nossa comunidade BLC, ela serve para isso. São homens e mulheres de negócio que se juntam com um propósito, né? E esse propósito é que é ajudar um outro a crescer, né? Eu não entendo sobre isso, mas vem o Adriano, já explica, já ensina, vem a Dilma e a gente vai em relação se motivando, aprendendo junto, construindo um negócio junto. E é isso que a nossa comunidade faz em relação a homens e mulheres simples como eu e você se tornarem gigantes em relação em negócio, um negócio extraordinário que é o nosso, né? Então é isso. E não é nunca cair, né? A gente sempre vai cair. É nunca parar de continuar. Né? Então, é essa a mensagem em relação da nossa manhã. Você vai cair? Vai. Você vai desanimar? Você vai acordar um dia? Vai. Mas é nunca parar, né? Se tá com fome, vai. Se tá chovendo, vai. Se tá, vai. Faça o que precisa ser feito em relação
porque não existe nada melhor que um dia após outro, né? As coisas, né, vão se encaixando ao momento que a gente, em relação, vai continuando a nossa jornada. E assim, gente, vai, nosso treinamento encerra, senão a gente vai ficar aqui, né, a manhã toda, e a gente precisa fazer um almoço, precisa ir comer um pouquinho, precisa ir, né, cuidar da família, sábado hoje, né, abençoado. E é essa a mensagem que eu quero. Persista, continue no mesmo foco, no mesmo objetivo, porque a gente está no caminho certo, né? É normal vir um desânimo, é normal isso, aquilo, né? Mas, assim, quando a gente vê o propósito que a nossa empresa tem, quanto a gente tem crescido, né? Eu olho para trás e vejo o quanto essa empresa mudou a minha vida em todas as áreas. Não é só investimento, em todas as áreas em relação. Por quê? Porque essa empresa confiou e confia no nosso potencial, naquilo que somos, o quanto experiência a gente está trazendo, quantos investimentos a gente está construindo, né? E tudo que a gente tem aí ganhando, que não é só moedas, só ativos, é muito mais do que isso, né? Ver o Adriano, ver a Jane, Turquia, ver a experiência de vida, a mente em relação à história de cada um das pessoas em relação, que são pessoas simples, assim como todos nós, Jane, né? A gente vê lá, ou seja, vivendo um extraordinário, vivendo uma vida em relação, ou seja, construindo esse negócio, um legado que a gente vai levar para a nossa vida toda. E é isso que é muito, muito importante e é muito valioso. Então, aqui, ó, encerro, deixa eu só pausar, e você que está assistindo essa live em relação no nosso canal do YouTube, seja de manhã, tarde, noite, seja muito bem-vindo, que você continue aí persistindo no nosso negócio, no seu sonho, na sua vida, porque só assim a gente consegue construir algo real, sólido, né? Desistir não está no nosso vocabulário. E se a gente vê muita gente desanimada, a gente pega na mão, bora continuar na nossa jornada, não desiste não. A gente chegou até aqui, a gente vai até o fim, sem dúvida nenhuma. E é assim que as coisas são, por isso que a gente tem essa nossa comunidade, para justamente entender em relação que os desafios vão vir, os desânimos em relação, tudo vai vir, gente. É um processo que a gente, né, cada vez mais vai estar passando e crescendo. E eu louvo a Deus pela vida, sempre oro pelo nosso presidente, pela nossa liderança, por todos em relação, porque a gente está construindo um ativo, a gente está construindo um legado muito grande. É uma empresa já de 16 anos aí, né? E está crescendo cada vez mais, tendo um portfólio cada vez mais gigantesco. Ou seja, tudo isso, uma hora as coisas em relação vão se encaixar, vão fazer sentido para você, e a gente vai ter resultados extraordinários, construindo aí riqueza, né? E contando daqui a pouco nosso testemunho, com muitas histórias a gente viu de vários homens de sucesso que não desistiram. A gente também vai ter a nossa história aí, ó. O Francisco, nossa, fez o investimento dele e foi isso, as ações lá na frente, não desistiu. O pessoal ali desistiu do lado, não, e aí a gente vai contar em relação a todas essas nossas histórias e me mostrar em relação que é possível, é real e é para nós, tá bom? Beijo no coração aí de vocês. Lendas das Interações, ecossistema de jogos, 4 mundos, uma batalha. Tenha controle total sobre territórios, dinheiro, comunidades e ativos digitais. Apenas os mais fortes governam aqui. Você está no epicentro de 4 mundos. Não há espaço para o acaso. Você obtém recursos no mundo real, aprimora-os no mercado digital, usa a influência da comunidade para controlar territórios e saca a moeda do jogo para o mundo real. O que o modelo de negócios inovador oferece? Os ativos digitais se tornaram dinheiro. Agora você pode jogar e ganhar ao mesmo tempo. O mundo físico passou a fazer parte da batalha. Agora as cidades não são apenas locais, mas arenas de jogo. A economia foi além do jogo. Agora ela está conectada com negócios reais e mercados financeiros. Lendas das Interações quebrou as barreiras. Não existe mais apenas um jogo. Existe um novo mundo onde o virtual, o físico, o social e o econômico estão unidos. Bem-vindo ao futuro.